Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa de podcast Fala Pai, um podcast que fala de paternidade cristã. Nosso objetivo aqui é compartilhar um pouco das nossas vivências e experiências à luz daquilo que a palavra nos tem trago. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, e aguardo seu contato sempre que possível, né? A gente faz esse trabalho aqui, esse compartilhar de ideias com muito carinho, e a gente fica feliz de receber contato e saber o que Deus tem feito na sua vida através desses testemunhos que a gente tem dado aqui. E ao meu lado... É o Fábio Hertel Oficial no Instagram. No Instagram. E, Fábio, a gente está numa levada aí de falar vários programas sobre prosperidade, né? Já comentamos o que é a prosperidade, como que usufrui, e como perceber, enfim, é só você que está assistindo a gente, ouvindo a gente aqui, é só pegar os episódios anteriores aí que você vai perceber esse conteúdo valiosíssimo. Só que acho que é importante, Fábio, a gente trazer para o público e trazer para essa conversa aqui alguns exemplos da própria palavra, né? Alguns exemplos da Bíblia. E você trouxe para a gente aqui, compartilhou que existem alguns exemplos que a gente pode trazer dessa questão da prosperidade. Uhum. Então, nós vamos gravar 2 programas para trazer esse assunto da prosperidade, esses 2 exemplos. Certo. Certamente tem muito mais, né? Claro, Mas vamos trazer 2 exemplos aqui. Quem é o primeiro exemplo? Não vou dar o spoiler não, porque vai ser uma surpresa, né? Vou fazer uma pergunta para a audiência e para você também. Mas assim, Renan, olha só, cara. Eu sou muito grato a Deus. Outro dia lá no nosso encontro da igreja, eu até dei um breve testemunho falando que eu sou o homem mais próspero dessa terra. E assim, eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha história, com os amigos, na família, nos negócios, né? E a minha gratidão também por Ele me dar a oportunidade de estar aqui com você, Renan, né? De estar aqui com a nossa audiência. Por quê? Quando você se compromete a fazer um programa dessa ordem, dessa natureza, né? Você tem que gerar, né, toda uma agenda material e conteúdo. Então, é um momento de grande aprendizado. E como eu tenho aprendido, porque a partir do momento que a gente precisa produzir conteúdo e dentro do padrão de excelência de Deus, nós queremos produzir conteúdo de excelente qualidade, fruto daquilo que Deus tem revelado através das Escrituras e também da nossa vivência e experiência. Uhum. Então, isso é muito enriquecedor. Eu já falei aqui que eu aprendi muito quando eu tive a oportunidade de produzir um treinamento online para pais, quando eu tive que debruçar sobre o tema e criar os episódios. Isso foi muito bom. Uhum. E não tem sido diferente aqui no nosso encontro, né? Justamente Verdade. porque a gente tem que estar junto, a gente tem um compromisso de testemunho e de compartilhar esse princípio valioso da palavra de Deus. Então, a gente tem que estudar um pouco mais e aprofundar. E o que eu já aprendi, né, de uns tempos para cá, dentro desse nosso tempo aqui de produção do Fala Pai, foi justamente isso. É que o alvo da bênção, o objetivo final da bênção é a prosperidade. Olha que incrível, um conceito tão simples, mas para mim muito valioso. E daí a gente tem investido tanto tempo em conceituar, em filosofar, em apresentar o que de fato é a prosperidade sobre a perspectiva bíblica. E, como você já antecipou, quando a gente olha para os personagens, tendo esse histórico já, né? Agora, pelo menos mais ou menos, a gente entende o que é a prosperidade bíblica. Já falamos tanto sobre isso e acredito que daqui para frente sempre vamos estar voltando neste tema, porque afinal, se é a tese, e essa é a minha tese, de que o alvo da bênção, né, é a prosperidade, então bênção e prosperidade vão caminhar juntas aí e a gente vai voltar toda hora falando nesse tema, né? Sim. E o que eu tenho aprendido também, Renan, é que quando a gente conhece, quando a gente respeita, quando a gente dá o verdadeiro peso, significado e valor para a prosperidade, ela então nos encontra. Ao contrário, se você não conhece, não respeita, não valoriza, não faz isso que a gente está estudando aqui, fazendo aqui, estudando e produzindo, filosofando até, produzindo teologia, ó, que legal. Nós estamos aqui produzindo filosofia, teologia, poesia. Que responsabilidade, hein? É isso aí. Então, quando a gente
mexe com as águas, então a coisa acontece. Ao contrário, se você não está interessado no tema, se você não conhece em profundidade, se você não estuda, se você não se deixa alcançar por esse conhecimento, nem respeita a prosperidade, então ela foge de você. Então, o primeiro estágio para poder alcançar a prosperidade é isso que a gente está fazendo aqui. Estudar, reconhecer, valorizar, exercitar a fé, crendo de que, de fato, essa é a ferramenta que Deus deu para a família. Por que bênção e prosperidade vão sempre caminhar juntas? Porque esse é o plano de Deus. Então, o projeto de Deus é proteger, patrocinar, preservar, ver prosperar a próxima geração. Deus nos ama, Renan. Deus quer te ver próspero em todas as áreas. Mas, cara, Deus está de olho não só nos meninos que você já tem, mas naqueles que ainda estão por vir. Deus está de olho na próxima geração. São nos filhos, são os netos dos seus filhos, né? Então, dentro desse cenário espiritual, esse mundo espiritual investe na próxima geração. Então, Deus quer ver o seu povo prosperar, sim, Senhor. E a ferramenta que ele usou para poder selar, para poder garantir esse seu desejo, ou o desejo de Deus de ver as famílias prosperarem, é a bênção. Então, está aí essa abertura para lembrar que bênção e prosperidade vão sempre caminharem juntos. No episódio anterior, se você não viu, por favor, veja ou ouça o episódio anterior. Eu acho que foi no anterior. Eu tentando aqui, me esforçando, né, Renan, para poder explicar o que é a prosperidade, a verdadeira prosperidade, a desejável prosperidade bíblica. Um dos conceitos que eu trouxe é que próspero é o manso. E manso, naquela ocasião, falei que não é o pacato, não é o passivo. Não é o bananão, né? Não é o bananão, né? Mas manso é aquele que voluntariamente abre mão de usar todos os seus recursos para ter uma reserva, para ter uma margem, como o próprio Jesus. Eu trouxe aqui a figura do manso, né? Moisés e Jesus, e os dois não tinham nada de passivo e nem de bananão, ao contrário, né? Cada um na sua personalidade, mas todos eles com postura muito ativa. Mas Jesus, dentro dessa sua característica de manso, de mansidão, a Bíblia diz que ele abriu mão de tudo que ele tinha, da sua glória, se dispôs a vir de uma forma simples, humilde, e abriu mão de toda a sua glória e se encarnou, e então exerceu essa característica do manso. Ele tinha recurso, ele poderia fazer o que ele quisesse, toda autoridade, todo o poder, abriu mão para passar um tempo aqui e desfrutar da companhia e exercer o seu ministério e não usou todos os seus recursos. Esse é o manso. E olhando para a Bíblia, tentando trazer exemplos para a gente poder contextualizar, eu talvez encontrei o melhor exemplo de um homem próspero na Bíblia. Quem que você poderia chutar assim, Renan? Chuta aí, um homem que você acha que era próspero, um personagem bíblico conhecido, e que você poderia trazer... Acho que a gente já mencionou aqui o próprio Abraão, né? Sim. Seria um deles. Um homem próspero. Quer mais Sim. exemplos? Pode falar. Eu vou deixar você falar. Tá bom. O exemplo que eu trago para nós refletirmos aqui sobre um ótimo padrão de prosperidade é o bom samaritano. Para mim, o bom samaritano, ele encarna essa figura de prosperidade de uma forma tremenda. Por quê? Quando Jesus conta essa parábola, dá-nos a entender de que, de fato, eu vou aqui mostrar algumas características e nós vamos tentar construir essa teologia aqui juntos, ao vivo e a cores, mas deixa entender que este homem, o bom samaritano, era próspero, mas não era o mais rico da paróquia. Olha que legal. Aí eu começo a me enquadrar numa possibilidade e eu começo a entender que a prosperidade não é tão somente uma questão financeira. Por que eu enxergo no relato de Jesus que este homem, o bom samaritano, que eu poderia até chamar de próspero samaritano,
né? Eu acho que se eu tivesse que botar um novo título para essa parábola, eu colocaria o próspero samaritano. Por que eu enxergo nele a prosperidade, mas a ponto que ele não era o cara mais rico da paróquia? Porque no contexto da parábola, ele vem sozinho. Um homem rico, Renan, naturalmente, até nos dias de hoje, geralmente era acompanhado de uma comitiva, de servos, de puxa-sacos, né? Sempre o homem rico, De guardas, né? de guardas, de gente... Ele vem sozinho. Então isso é um sinal para mim que ele era sim próspero, mas não era o mais rico. Ele tinha recursos, mas não era o mais rico. Então, eu anotei aqui algumas características reveladas aqui nessa parábola contada por Jesus, que prova para mim que o bom samaritano, ou próspero samaritano, tinha de fato essa prosperidade acompanhando ele. Em primeiro lugar, porque este homem tinha, Renan, uma visão lateral. Você vê que quando você lê a parábola, os dois personagens que Jesus relata anteriormente, que é o sacerdote e o levita, eles passam de longe, mas o samaritano fala que ele passa perto, ele toca. Então ele tem essa visão social, lateral. Ele não estava centrado tão somente nele. Então, eu olho para esse homem, eu vejo ele com essa visão lateral, de compaixão, de generosidade, que está atento às necessidades e às demandas de quem está do lado. Uhum. Né? Dentro daquele estilo que eu amo, por que não todos prosperarmos juntos? Cara, eu aprendi isso com uma gerente de uma loja nos Estados Unidos, eu fazendo lá uma visita técnica, uma loja espetacular lá nos Estados Unidos, a mais desejada e procurada, que ganha prêmios todo ano de empresa que é a empresa mais desejada de se trabalhar. E aí eu perguntei para a gerente, falei, mas por que vocês são tão desejados, que todo mundo quer trabalhar com vocês? Porque nós temos uma filosofia, a nossa filosofia é, por que não todos prosperarmos juntos? Caraca, isso é fantástico. Você Forte, né? adote essa filosofia, Renan, nos seus negócios. Todos podemos... Então, seus funcionários, seus fornecedores, seus clientes, todos podemos prosperar juntos. E quando eu olho para o samaritano, eu vejo ele com essa característica. Essa característica que olha e fala, olha, dá para todo mundo crescer. O que mais que eu vejo nesse samaritano, no próximo samaritano? Atitude. Ele parou para socorrer. Os outros passaram batidos, talvez muito atarefados, né? Não quero jogar pedra no sacerdote e no levita, mas nós podemos cair nessa armadilha, Renan, com tantas atividades, tantas agendas, tantos programas para gravar, tantos negócios para fechar, e às vezes a gente está tão atarefado, com a agenda tão cheia, que de fato não é falta de generosidade, mas, cara, a gente passa batido porque é muita tarefa. Então, esse samaritano, ele teve atitude, ele parou para socorrer. Eu vejo nesse homem habilidades, né? E qual a habilidade que eu destacaria aqui? A habilidade de primeiros socorros. É uma característica muito sutil na parábola de Jesus, mas lá fala que ele parou e ele próprio arranjou lá, ele tinha lá alguns elementos, se não me engano, azeite, vinho, e ele preparou lá um emplasto. Será que ele fez? Né? Mas ele tinha ali a habilidade de dar os primeiros socorros. Né? Então, essa habilidade ela é muito importante, porque você sofreu um acidente outro dia, se você tivesse sido algo mais sério, quem que prestaria os primeiros socorros? Então, nós precisamos apropriar, em casa, a gente que tem criança, um acidente de trânsito, um acidente doméstico, né, um engasgamento, como é que eu vou prestar os primeiros socorros a um colega que se engasgou lá num almoço de negócio? Se tiver vídeos aí, isso é muito comum. Eu vejo nesse homem habilidades, Renan. Ele tinha conhecimento, ele prestou ali os primeiros socorros. O que mais? Onde está a prosperidade? E aí eu quero desafiar você a se enxergar nessas figuras bíblicas, porque isso precisa encarnar o nosso... Porque talvez eu falando aqui de prosperidade, você vai falar assim, não, isso está muito distante, isso é muito longe de mim. Eu não me enquadro nessa prosperidade que o Fábio está falando. Mas a partir do momento que eu estou revelando algumas características sutis, às vezes aqui, relevando, enaltecendo, trazendo luz para essas características, talvez você se enquadre. Eu falo, cara, isso dá para mim. Essa prosperidade aí encaixa nos meus peitos. O que eu vejo mais aqui? Ele tinha recursos. E recursos é muito importante. Aí né? sim, recurso financeiro, né? Ou não.
Ele tinha recursos financeiros também, é uma outra Mais característica. pra frente fala um pouco disso, né? Mas qual o que eu destaquei aqui? O que eu já mencionei, os que ele usou para o curativo. Ah, sim, as habilidades ali pra Ele realizar. tinha habilidade, mas ele tinha o vinho, Sim. ele tinha o azeite. Então, o recurso é tá. muito importante. Ele tinha não só o conhecimento, mas os materiais para aplicar o Pra conhecimento. Ele tinha o animal, que eu não sei se era uma mula, se era um jegue, um cavalo, um camelo, sei lá. É uma montaria. É uma montaria. Ele tinha, tanto que ele transportou aquele homem que estava lá, que foi maltratado, saqueado e deixado quase como morto. Ele teve um animal para poder transportar. Ele tinha dinheiro, como você já mencionou. Ele pagou lá a hospedaria, ele deu uma grana lá, 2 denários, se não me engano. Né? Então, ele tinha recurso. Então, preste atenção, amado irmão, amada irmã. Serve mais, abençoa mais quem tem mais recursos. Tá aí, Renan, um bom motivo para a gente prosperar, cara. Às vezes nós estamos travados, cheio de conceitos e preconceitos, e cheio de travas, cheio de teologias ou teorias que nos impedem, que nos castram de nós prosperarmos, de nós crescermos. Você quer um bom motivo para você crescer e você prosperar? Serve mais quem tem mais recursos, de toda a ordem. Sim. Se você tem mais recursos, se você tem mais material, se você tem mais conteúdo, se você tem mais riqueza, se você tem mais dinheiro, se você tem mais habilidade, então você consegue servir mais. Tá aí um bom motivo para você crescer e prosperar. Eu acho que a gente até comentou aqui em algum outro episódio. Tem aquele outro exemplo, né? Acho da parábola, quando o servo que multiplicou, né? As moedas, né? Os denários. Uhum. Enfim, e aqui teve um que multiplicou, teve Os talentos. Isso, os talentos. Então, aquele que não multiplicou nada, até o que não tinha, tirou. Não serve para nada. Quanto mais você aplica, e aí isso vem com o tipo de conhecimento que a gente realiza, né? Com o tipo de conhecimento que a gente aplica, com o tipo de conhecimento que a gente aprende até. Quanto mais a gente pratica, mais aguçado fica essas habilidades. Essa é outra característica que eu relatei aqui, que eu destaco aqui do bom samaritano ou do próspero samaritano, que é conhecimento. Ele conhecia a estalagem, lá a hospedaria. Ele tinha essa visão não só lateral, mas a visão geográfica, estrutural da comunidade, da localidade. Ele tinha conhecimento, Renan. Ele sabia que existia uma hospedaria atrás daquele monte, que ele pudesse, então, carregar aquele cara que foi quase morto ali pelos saqueadores e carregar no seu animal, que era outra bem que ele possuía, mas ele sabia que ali na frente, depois da curva, passando aquele sinal lá e atravessando aquele rio, tinha um local adequado para ele poder socorrer. Então ele tinha conhecimento. E um outro detalhe também, ele tinha crédito, né? Crédito é outra característica, justamente na sequência aqui. Ou seja, crédito, prestígio. Ele falou o seguinte, olha, eu estou pagando aqui, eu estou te dando uma grana malada aqui para você cuidar desse cidadão aqui, mas, cara, se você gastar alguma... Se você pode deixar que na volta eu pago. Na volta eu pago. Ô, Fábio, qual que é a passagem dessa citação? Né? Qual que é... Lucas... Porque, para quem está assistindo a gente aqui, para quem está vendo, né, ou ouvindo, nós estamos falando a citação do bom samaritano, Isso. a parábola de Jesus. Então, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Pronto. Então, Lucas 10, 25 é onde você vai enxergar na palavra esse exemplo que a gente está trazendo aqui. Quem sabe vai ler o texto novamente e Deus vai te falar outras características e, por favor, passe para a gente aí nos comentários, sinalizando quais outras características você enxerga no bom samaritano que apontam para essa prosperidade. Vai ser legal. E quais talentos, né? Quais características você enxerga em si, né? O que ele tem ali que você se identifica? Eu acho que é um exercício interessante que a gente pode propor na nossa audiência também, né? Poxa, olha, aí como eu vejo aqui, né? Eu tenho um recurso da edição, da questão de produção de podcast e tal, e eu tenho os recursos, então... E, paralelamente, também tenho crédito, então eu me identifico muito nesse exemplo do samaritano. E todas essas características podem estar em nossas mãos e a gente, às vezes, bancando e pagando de não próspero.
Caraca, mano, você já é verdade. próspero. Você já tem muito recurso para poder fazer muita história, alterar a história de muitas vidas, né? Amém. Quer ver o último exemplo para a gente poder passar régua aqui e Porque nosso tempo Nosso tá tempo estourando. né? nós conversamos demais, né, Ramon? Um feirante, um podcaster, não poderia ser diferente. Tem que dar de conversa, né? A última característica que eu vejo num homem manso, no próspero samaritano é tempo. Tempo, Renan. Ele teve tempo para parar, talvez uma viagem de negócios ou uma viagem religiosa. Ele estava indo de Jerusalém para Jericó, se não me engano. Então, ele estava lá no caminho, mas ele teve tempo para parar e socorrer o necessitado. Ou seja, ele tinha margem. Porque, bicho, se você tá só atarefado, só apertado, correndo atrás e não sei o quê, prazo, tal, então como é que você vai servir? Como é que você vai ser bênção na vida das pessoas? Se você está estrangulado com o tempo, jamais você vai servir bem. Não dá. Esse recurso é preciosíssimo. Então, penso eu que não basta apenas só ter um ou outro desse atributo também, Renan. Isso é legal, porque cá para nós, o cara pode ter muito tempo, mas se ele não tem essa generosidade, se ele não tem habilidade, Não se tem ele recurso, não tem recurso, crédito, ele não vai ser, confiança, não vai ser adianta. benção. Pode pegar qualquer um desses. Se o cara pode ter muita grana, muito dinheiro, mas igualmente, se ele não tem tempo, se ele não tem essa visão lateral, também não funciona. Então veja, a prosperidade é um conjunto, né, de habilidades e principalmente, na minha opinião, é mais do que recursos externos. Porque você pode olhar a parábola, você vai perceber que, na minha opinião, o melhor atributo que esse bom samaritano apresenta não são os recursos externos, aparentes, mas é uma postura de vida, é uma postura de generosidade, é uma postura de servidão. Então, quando você já tem essa postura no seu coração, você entendeu, a ficha caiu, a chave virou, e você entendeu que você tem um propósito de vida e que Deus te chamou e que os recursos, meu amigo, que você tem, na verdade, são todos os recursos de Deus. Nós estamos estudando isso aí na mordomia, tudo pertence a Deus e que Ele está te dando apenas o privilégio de você desfrutar desses recursos por um tempo, Renan. Nosso tempo aqui é limitado, mas quando a ficha cai e você descobre que os recursos que você tem são de fato de Deus e que Ele está deixando você usar por um pouco de tempo e que este recurso tem um propósito e o propósito é você ser bênção na vida das pessoas, então tudo muda. Então, Amém. Então é isso. Esse é o nosso exemplo inaugural de um homem próspero, de um homem que não era o mais rico, mas que exercia a prosperidade com excelência. E no frigir dos ovos aqui, né, a gente pode descobrir e fazer essa teologia de que o bom samaritano, na verdade, é o próprio Jesus. É a figura dele. É ele que é o manso. Ele tem recursos, ele tem tempo, ele tem essa visão lateral, ele conhece, ele tem conhecimento, e todos esses atributos do bom samaritano, na verdade, é a pessoa do próprio Jesus. Então, se você quiser fazer um bom investimento na sua vida, cola em Jesus, que ele vai ensinar você a ser próspero. Por quê? Porque Jesus é altamente próspero. E ele quer ver a gente prosperar também, né? Igualmente próspero. Então é isso, vamos finalizando esse exemplo, né? E no próximo programa a gente tem mais. É isso, um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo. Tchau! Tchau!